Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, do Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez para tratar de assuntos relevantes aqui ao nosso estado, ao Espírito Santo, às suas cidades, seus personagens. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma coisa muito curiosa, que é uma história do século XVI, 17, 18, perdão. E essa personagem que é interessantíssimo da gente analisar, que é o capixaba Manuel de Andrade de Figueiredo, nascido durante o período em que seu pai foi governador da capitania do Espírito Santo, por volta de 1670, portanto século XVII. E ele é um autor que é considerado importantíssimo para a caligrafia da língua portuguesa, né? Ele criou uma escola e também criou um livro que é referência, né? Que é exatamente Nova Escola, a obra para aprender e ler, escrever e contar, de Manuel de Andrade de Figueiredo, publicada no século XVIII. É o manual para ler, escrever e contar. Possui um estilo de caligrafia criada pelo autor, baseado na Nueva Arte de Escribir, do famoso calígrafo espanhol Morante, impressa em 1615. Na dedicatória, o autor diz ser seu livro o primeiro no gênero que se publica em Portugal e tornou-se referência para calígrafos que vieram depois dele. Bom, o manual chegou a ser recomendado pelo governador da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, em 1771, já no século XVIII. A publicação se deu no século XVIII mesmo, hein, gente? Manuel, ele era filho do governador da capitania do Espírito Santo, nasceu em 1670. Na verdade, eu ainda não encontrei a genealogia dele para descobrir quem é o governador, né? Ele teve formação jesuítica, foi educador, poeta e em Lisboa tornou-se um famoso calígrafo. Ele faleceu em Lisboa em 1735. Na verdade, esses altos cargos das capitanias entre os séculos XVI e XVIII, as altas patentes e funcionários públicos enviavam os seus filhos para Lisboa, ou para a Inglaterra, ou para a França, para ter sua educação, né? Essa educação não se dava aqui no Espírito Santo, não, aqui no Brasil, não. Então, a gente traz para vocês aqui essa coisa espetacular, né? No caso desses manuais de caligrafia impressos em Portugal no século XVI, existia o de Manuel Barata, intitulado Exemplares de Diversas Sortes de Letras. Na verdade, esses manuais de caligrafia, eles davam uma espécie de norte para que se pudesse escrever de forma correta dentro de um padrão, né? É o que a gente chama de fonte hoje, né? Essas fontes que a gente usa, por exemplo, aí no computador, a Times e a Arial e outras fontes, né? Isso acontecia, é claro, também nessa época, né? Inclusive aí com as penas, tá vendo? Seus bicos de pena, tá vendo? Cursivo, bastardo, delinha e o antigo. E aí estão as letras desenhadas por esse calígrafo capixaba chamado Manuel de Andrade de Figueiredo, manual publicado no século XVIII, né? Um manual que ficou muito importante durante muitos anos, né? Na língua portuguesa. Esse aí é o manual. Está vendo lá, Nova Escola para Aprender a Ler, Escrever e Contar. Oferecida à Augusta Majestade do Senhor Dom João V, Rei de Portugal. A primeira parte, por Manuel de Andrade de Figueiredo, mestre della arte nas cidades de Lisboa Ocidental e Oriental. Mestre desta arte, né? E ali está também a oficina que foi impresso o livro, né? Lisboa Ocidental, oficina de Bernardo da Costa de Carvalho,
impressor do Sereníssimo Senhor Infante, com as licenças necessárias e privilégio real. É isso aí, gente. Cadê o Manuel? Vamos colocar a fotografia dele, claro, novamente aqui o quadro dele, né? A gravura. Esse, então, é o capixaba, famoso na Europa, na língua portuguesa, calígrafo capixaba, nascido em 1670. É isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba. Estamos sempre trazendo aqui novidades para você, o que a gente vai encontrando. Esse relato eu encontrei no grupo chamado A Terra de Santa Cruz, junto também com o relato do vídeo anterior que eu fiz, falando a respeito da invasão holandesa aqui no Espírito Santo. E a gente vai fazer também um outro vídeo falando sobre essa invasão com um pouquinho mais de detalhes acerca da participação de Maria Ortiz nessa invasão encabeçada pelo Cavendish, essa invasão holandesa, né, que teve vários personagens importantes, e falar sobre o almirante holandês Pieterszoon Piet Hay, que em 1623 tornou-se vice-almirante da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que esteve por aqui também em Vitória durante aquelas invasões holandesas. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.